Muito bem, ao site americano, um prazer muito grande. É a primeira vez que eu passo na região. O site vai fazer 10 anos. É a primeira vez que eu passo para a região uma entrevista via Zoom, né? E muito feliz aí com o nosso querido pastor da Igreja Presbiteriana de Reserva, o pastor Tiago Pinheiro. Na verdade, eu fiquei muito feliz que o nosso reverendo mandou para mim uma mensagem muito querida, uma mensagem de incentivo, uma mensagem espiritual. Aquilo me tocou o coração. Eu devo conhecer o senhor, pastor, por algumas vezes que aí estive, a gente pode ter se encontrado em reserva, mas o fato do senhor ver meu nominho ali e tal, mandar uma mensagem, me deixou muito feliz, viu? É edificante. Então, com muito prazer, falando contigo, não é? Nosso pastor novamente, da Igreja Presbiteriana aí de Reserva. Meu querido pastor, quais as novidades? Novamente, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Edivaldo. É um prazer estar com você aqui. Fico muito contente de que as nossas mensagens possam ter chegado a você e que teve essa receptividade bacana, né? A gente tem procurado levar um pouco de esperança ao coração das pessoas, principalmente aí no início da semana, no início também do final de semana. E é claro que a gente também lembrou de você com carinho, quis compartilhar essa mensagem da parte de Deus para a edificação dos dias aí que vem, né? Que a gente tem que enfrentar os desafios, as lutas que a gente precisa enfrentar. Fico muito feliz que a população de reserva tem sido assídua aí em ver as matérias do Oberecando, então quero deixar aí, não é? Todo o meu respeito, todo o meu carinho a todo mundo de reserva. Quando se trata de uma cidade, pastor, que a gente não é natural, no meu caso, eu cubro a vocês aí a cidade, então praxe a gente deixar todo o carinho aí às autoridades constituídas, não é? O pessoal da prefeitura, o pessoal da Câmara Municipal, todo o pessoal, não é? Que faz essa diferença enorme através das igrejas. O pessoal da paróquia aí, muito querido comigo, o senhor aí, tão querido comigo. Então, deixar primeiro latente o meu carinho a toda a população de reserva. E, gente, vamos compartilhar as matérias do Berecão que saírem lá, né? Pastor do Uhum. céu, a coisa de todo mundo compartilhar só as tragédias, só as notícias tristes, É só as verdade. notícias terríveis. Ai, gente, um dia tem que parar com isso. A gente também vai ter que começar a aprender, né? A aprender a compartilhar as boas notícias, né? Verdade. Tanto é que a gente teve um aumento nas doenças emocionais, principalmente no período da pandemia, porque muita informação, alardes, né, a respeito de trazendo medo, trazendo pavor, acabou agravando e acentuando mais ainda essas doenças emocionais. É verdade. Ô, pastor, gostaria que o senhor falasse do seu ministério, não é? Gostaria que o senhor falasse do seu início, não é? Da sua fé, fique à vontade, porque geralmente eu pergunto para o padre, como começou a sua vocação? Você brincava lá com os irmãos lá, de pegar o pão lá que a mãe guardava para o almoço e brincar de hóstia, brincar no sentido mais bonitinho, como Aham, criança, claro, né, pastor? sim, aham, Eu fazia isso com a maionese que a minha mãe deixava do domingo do almoço, a maionese da janta já estava desfalcada. Minha irmã aham, gêmea era lá, a minha cúmplice lá, né? Corpo de Cristo e tal, né? Então era uhum. muito bonitinho. E o senhor, pastor, os reflexos da sua vocação pastoral? Fique à vontade, comente para nós. Então, eu me chamo Tiago Pinheiro, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje eu estou há 10 anos aqui na Igreja Presbiteriana de Reserva e eu desde pequeno, né, desde muito novo, eu tenho caminhado aí dentro dos princípios do Evangelho. A minha mãe me criou na igreja evangélica, onde a gente foi aprendendo sobre a fé cristã e a gente foi tendo esse contato mais de perto. Eu me lembro que muitas vezes, ali por volta dos meus 6 anos, 6, 7 anos, os meus pais trabalhavam em uma congregação numa localidade bem longínqua lá no Recife, e eu lembro que a gente fazia um trabalho de assistência social por meio da evangelização lá também.
Eu tenho uma lembrança que muitas vezes a gente voltava tarde da noite, né? Porque os meus pais estavam à frente nesse trabalho evangelístico e nesse trabalho social, plantando ali uma igreja naquela região. E com o passar do tempo, ali por volta dos 14 anos, eu estava em um acampamento da igreja evangélica, e era um acampamento de adolescentes. Eu me lembro que ali eu fui apresentado de maneira mais lúdica e mais clara a, a palavra do Evangelho, ao Evangelho do Senhor Jesus. E eu lembro que a preleitora que estava trazendo ali a mensagem para a gente, ela pregava pintando, né? Era uma forma de trazer o Evangelho de uma maneira tão diferente, tão lúdica. De maneira Enquanto lúdica. ela. É, isso mesmo. E aí, quando ela estava lá apresentando o Evangelho, dizendo a respeito dos nossos pecados, falando que Cristo ele não veio apenas ou melhor, ele não veio com o intuito de ser um bom exemplo ou um mestre. Isso foi consequência, mas na verdade ele veio pagar os nossos pecados e ela ia desenhando tudinho, sabe? E naquele momento eu entendi que eu era um pecador, que eu precisava dessa salvação que Jesus veio me dar, e eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus naquele momento. E a partir disso eu comecei a dedicar a minha vida também a ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Não tinha a pretensão de ser pastor, não passava pela mente a gente querer caminhar como um vocacionado no ministério. Mas eu também me lembro, quando você falou aí da questão da infância, que muitas vezes eu pegava uns pedaços de tábua juntamente com meu irmão e a gente fazia um culto, né? Eu e ele brincava dentro do quarto de fazer culto. E a gente, naquele momento ali, a gente fazia toda a liturgia de um culto, né? A gente tinha isso muito latente que fazia parte do nosso dia a dia. Mas aí, por volta ali dos 17 para uns 18 anos, foi quando eu comecei a sentir um ardor no meu coração. E eu me lembro claramente de uma amiga, a gente estava na igreja fazendo alguma coisa lá, e ela olhou para mim e disse assim: Olha, eu olho para você e eu vejo você assim, com uma postura como se fosse um pastor. Você não Olha que lindo. esquece de ninguém, você tem essa coisa em você de arrebanhar as pessoas. Então, o ministério sempre esteve muito latente no meu coração. E por volta ali dos 24 anos, eu entrei na faculdade teológica. Depois eu fui fazer o seminário presbiteriano. Então, contabilizando aí uns 6 anos de teologia lá na cidade do Recife. E a gente foi convidado para vir pastorear aqui no estado do Paraná. Eu nunca imaginava vir para o Paraná. E hoje nós estamos aqui no Paraná há 14 anos. Nós chegamos ali pelo norte do Paraná, depois descemos ali para Irati e depois fomos convidados a vir pastorear aqui na cidade de Reserva. E os meus filhos nasceram aqui no estado do Paraná. Um é pontagrossense, outra, a minha mais nova é lá de Telêmaco Borba, daí de Telêmaco Borba, Aqui de Telêmaco. é Quantos anos nascida têm aí, seus no filhos? Moura. Que legal. Quantos anos têm seus filhos? O meu mais velho está com 9 anos e a minha Ah, mais nova vai fazer 4 agora, dia 29. olha, só lembrando que nós temos aqui o nosso querido pastor José Carlos, né? Uhum, Querido com o trabalho do Oberecano também, a qual faz parte da mesma igreja que o senhor. Aí, uhum. continuando, pastor, porque eu interrompi o senhor. Não, e de maneira bem resumida, mas bem resumida é isso, né? A gente se rendeu a essa vocação e a gente tem feito esse trabalho de levar esperança, não apenas para momentos temporários de dor, de luta, mas uma esperança que transcende o tempo, né? Uma esperança onde a gente tem a convicção, a clareza e as garantias de que, por mais difícil que possam ser as lutas que venhamos enfrentar, no final, todo aquele que crê em Jesus no seu coração e faz dele o Senhor da sua vida tem a garantia que no final vai vencer e vai morar no céu com ele. Então, nós Olha temos que levado essa palavra de esperança atemporal, né? Tanto para os dias de hoje, como para os dias que transcendem. interessante que em situações diferentes o senhor fez ali como Samuel quando Eli, ele foi lá posar na casa de Eli e estava um pouco preocupado que ouvia a voz lá
duas vezes e falava, é alguma voz falando comigo, eu não sei o que é. Aí Eli, Aham. muito sabiamente, entendeu que era Deus, né? E falou assim, muito simples, da próxima vez você responde, fala, Senhor, que teu servo escuta. E em Isso situações mesmo. diferentes, o Senhor não estava no seu repouso, na sua cama, no seu sono, mas o Senhor Uhum. falou isso para Deus, né? Fala, Senhor, que o seu servo escuta e veio para onde Deus te trouxe, né? Aham. Eu preciso confessar que no início eu já senti essa vocação, esse chamado de Deus, eu resisti um pouco, sabe? Eu não tive essa disposição como o pequeno Samuel, que quando entendeu que era Deus que estava falando com ele, prontamente respondeu positivamente. Eu resisti um pouquinho, até que eu percebi que esse era o meu propósito e a minha vocação, e não tinha nada que eu pudesse fazer que ia me trazer essa satisfação de estar trabalhando para o Senhor Jesus. E tem sido desafiador, tem sido muito bacana a gente testemunhar o que Jesus tem feito na vida de pessoas e de famílias. Que lindo, pastor. Pastor, o senhor também, o senhor faz um bom uso das redes sociais, sempre deixando mensagens, sempre deixando reflexões. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito dos canais, não é, de comunicação que o senhor tem aberto aí com a sua igreja para falar com o povo de Deus. E aquele povo que está também à procura de Deus. Ok, então, hoje a gente sabe que a praça do mundo é a internet, né? É, Antigamente. A gente ainda até encontra muito no contexto de cidades menores esse aglomerado de pessoas nas praças, é bem comum. Mas a gente sabe que tanto nos grandes, nos médios e até nos pequenos centros, a praça do mundo hoje é a internet, né? É na internet que a gente reencontra os amigos do passado, é na internet que a gente vê as pessoas fazendo negócio, é na internet também que a gente está tendo esse momento aqui de entrevista, né? Então a internet é a praça do mundo. E entendendo que hoje todo mundo tem um aparelhinho desse na sim, mão, né? E a gente agora tem essa informação descentralizada que ajuda por demais, a gente tem também procurado levar o evangelho de maneira mais facilitada, né? Então, às vezes, você está aí na sua localidade, você está no cômodo da sua casa, e você recebe uma palavra ali no seu celular que vem de encontro à realidade que você tem enfrentado. Então, entendendo que a praça do mundo hoje é a internet, entendendo que hoje você tem esse meio de levar a palavra de uma maneira muito mais facilitada, a gente tem se utilizado disso, porque a própria palavra de Deus fala que a gente tem que pregar a tempo e a fora de tempo. E uma das ordenanças do Senhor Jesus, lá em Mateus 28, é que ele disse: olha, vão por todo mundo e pregue o evangelho, né? E qual a melhor forma, mais eficaz de a gente levar o evangelho por todo mundo, se não pela praça do mundo que é a internet? pastor, hoje o senhor conta na sua igreja com quantos membros? O senhor, graças a Deus, a casa de Deus é rotativo o número de pessoas, no sentido que Tá, né? novos corações, novas pessoas sempre procuram a igreja, isso é bom, mas a média. E também eu gostaria de saber, diáconos aí da sua igreja, fique à vontade. Nós temos uma junta diaconal hoje composta por 5 diáconos e nós temos o conselho da igreja que trabalham juntos o pastor e os presbíteros, também composto por 5 presbíteros, né? Vamos fazer o Juntamente seguinte, comigo. para eles se sentirem, não é? Felizes aí, lembrados aí na nossa entrevista, vamos citar o nome então dos presbíteros, dos diáconos e também do conselho pastoral? Aham. Então, nós temos no nosso conselho de presbíteros, nós temos o Sidney Júnior, temos também o Leandro e temos o Walter. E juntamente comigo nós compomos este conselho que hoje lidera a Igreja Presbiteriana aqui de Reserva. Na junta diaconal, nós temos o Fernando, o William, nós temos o Alisson, o Agnaldo e o Wagner, e compõem também a junta diaconal 5 diáconos. Que legal. Para quem, vamos conversar mais, para Aham. quem quiser ir, não é? Aos momentos de oração, aos cultos, aos eventos que acontecem, não é? Na Igreja Presbiteriana do Brasil. Como fazer? Então,
Então, aqui em Reserva, a gente tem centralizado os nossos cultos presenciais aos domingos, né? Então, às 18 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical, onde aquelas pessoas que querem entender melhor a Bíblia, afinal de contas, algumas pessoas dizem assim: olha, eu gosto, eu tenho interesse, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender. Então, na escola bíblica dominical, você vai conseguir compreender melhor, entender a palavra de Deus, e mais ainda, você vai contar ali com o auxílio de outras pessoas que vão estar ali com o mesmo propósito que o seu. Então, às 18 horas. Às 19h30, nós temos o nosso culto, e ali no culto nós temos a oportunidade de agradecer, de celebrar essa salvação, de celebrar das dádivas de Deus e também manifestar toda a nossa devoção, a nossa adoração a Deus, das 19h30 até as 21 horas. Nas terças-feiras, a gente tem algo aqui que a gente se utiliza também no mecanismo da internet, que é a nossa integração. Então, as pessoas às vezes estão querendo entender como é que a igreja presbiteriana crê, o que é que crê, talvez queira entender qual é a visão da igreja aqui local, a igreja presbiteriana de Reserva, ou estão simpatizando conosco, ou querem aprofundar mais na comunhão e no entendimento da palavra de Deus. Então, na terça-feira, às 19h30, nós temos a nossa integração online. Nós vamos ter a presencial a partir ali do mês de maio, mas nós estamos tendo todas as terças-feiras a integração online. Então, eu aproveito para fazer aqui um convite àquelas pessoas que querem conhecer mais sobre o Evangelho, querem entender um pouco sobre a Igreja Presbiteriana de Reserva, simpatiza conosco, mas gostaria de compreender o que é que cremos, vem participar conosco da nossa integração online. E se você tiver interesse, deixa aí o teu contato ou entre em contato conosco. A gente tem algumas redes sociais. Pastor, me conte uma coisa, como que as pessoas vão se conectar com vocês através do Instagram e também do Facebook, por favor. Então, se você colocar lá no Google Igreja Presbiteriana de Reserva, facilmente o Google já vai apresentar para você, tanto a nossa rede social do Facebook como do Instagram. Ou você pode colocar a abreviação, né? IPB de Reserva, e lá também o Google vai estar encaminhando você para os nossos links das redes sociais. Lá no Instagram você coloca o @IPB de Reserva e facilmente você vai nos encontrar lá. Muito bem. Pastor, nesse dia 26, se eu não estou enganado, reserva completa mais um ano de vida, mais um ano de Verdade. emancipação política. Eu Uhum. gostaria que o senhor deixasse uma palavra, não é, ao município de Reserva, uma palavra de bênção. Então, Deus tem nos dado essa oportunidade de nós sermos um município, né? E com toda a responsabilidade também vem seus privilégios. E o meu desejo é que Deus abençoe imensamente o município de Reserva, para que nós possamos gozar dessa liberdade e gozarmos também desse privilégio, mas ao mesmo tempo que possamos ser um exemplo tanto de cidadania como de política e principalmente de caráter, né? Que a cidade reserva possa manifestar homens e mulheres de caráter para outros municípios aqui vizinhos, né? Para que nós possamos dar um bom testemunho, tanto na ética, tanto no qualquer que seja o nosso comportamento, mas principalmente um povo apegado ao Senhor Jesus, que confia nele e que caminha debaixo das suas promessas. O meu desejo é que Deus prospere tanto os empresários como também todos os cidadãos de reserva, para que por meio da nossa prosperidade, por meio do nosso caráter, por meio da nossa fé, Cristo seja engrandecido e outras pessoas desejem se parecer com o nosso bom exemplo. Muito bem, e diga-se de passagem, reserva, seja nas igrejas evangélicas, seja na igreja católica, graças a Deus, o povo é realmente praticante e isso dá uma alegria, dá uma tranquilidade de espírito a todos nós, não é? Que cremos em Deus, dá uma tranquilidade a todos aqueles também que são cidadãos, que a gente respeita também, quem não tem religião, nosso respeito, nosso carinho a todos, né? Pastor, deixa eu lhe falar, eu tenho um problema sério que o senhor vai encontrar aí no dia 6 de abril
o sábado que o senhor tem culto. O problema é o seguinte, rapaz do céu, eu vou fazer meu stand-up aqui em Telemaco Borba e o Hum. lançamento do meu livro, sabe? Na Olha, que Casa da interessante. Cultura. É, e daí será no dia 6 de abril, um Aham, sábado depois da Páscoa. E daí, sabe, eu tenho feito uma brincadeira com os meus queridos irmãos evangélicos. Eu tenho hum. avisado assim, fala para o seu pastor que você vai no domingo ao culto e tal. Mas daí, o Berec, aí não tem jeito do pastor deixar o culto dele, né? Mas eu quero Uhum. deixar com bom humor aqui, né? Deixar o convite também ao senhor, sem do seu compromisso, fique tranquilo, mas deixar aqui registrado o convite para o Aham, lançamento do meu livro, onde eu vou falar da minha falta que fez o inglês quando eu morei lá em Dublin, de jornalista a jornaleiro. Eu, aham. jornalista, tudo, fui entregar jornal lá em Dublin, e Ah, daí, rapaz do céu, dei cada pataquada, dei cada bola fora. Eu já sou complicado por natureza, assim, engraçado, assim, patético em algumas vezes no sentido de bom humor. Lá aham. então, porra, sabe? Pastor, deixa eu contar um fato, isso não está no livro, porque não é nada engraçado, é bonito, é edificante. Num dos Uhum, momentos, eu falei para o senhor que eu estive também na igreja evangélica, que eu sou de berço católico, mas um uhum, dos momentos mais tocantes para mim lá na Irlanda foi quando eu fui a um culto, convidado por um amigo, fui a um culto, e naquele culto, a manifestação de uma filha de cerca de 24, 23 anos, que estava com muita saudade da família aqui no Brasil, e o uhum, Espírito Santo tocou de forma muito forte nela naquele culto. Se você não tem uma certa vivência, você fala, não, o que está acontecendo? Eu não vou voltar mais para o culto, que eu não sou da igreja evangélica, eu não sou da igreja católica, e manifestou-se de forma muito linda para quem uhum, está na igreja entende, não que eu seja entendido, mas enfim, mas muito forte, pastor, muito forte. uhum, Então, de repente, aproveitando esse momento, nós temos muitos reservenses lá nos Estados Unidos, né? Que já uhum. moram, já fixam residência há bastante tempo lá nos Estados Unidos. É isso mesmo, a fé em Deus, estar com Deus no coração, também acalma essa saudade, também faz com que a nossa vivência, especialmente longe da família, fora no exterior, seja mais amenizada. Eu gostaria de aproveitar esse gancho. É isso Uhum. mesmo? Sim, tanto é que a gente tem essa consciência dessa realidade, afinal de contas, o mundo hoje é super conectado e a gente tem levado essa palavra do Evangelho, não apenas presencial, local, mas entendendo que muitos dos nossos conterrâneos estão em outras localidades, e até mesmo de maneira internacional, para que em momentos como esse, eles possam ter uma experiência parecida com a sua, né? E eles, mesmo estando a tantos mil quilômetros de distância, para o Espírito Santo não há essa distância, eles possam ouvir ali, vir de encontro à realidade deles, uma palavra de Deus. Mas eu digo o seguinte, o evangelho, ele vem de encontro com as carências e a realidade humana. Então, qualquer que seja a localidade que a pessoa possa estar, se é homem, se é mulher, Deus tem uma palavra, não apenas para aquele momento, mas para toda a jornada daquela pessoa. Deus tem, de fato, um propósito para as nossas vidas. E esse propósito, ele traz, de fato, uma alegria quando nós tomamos ciência por meio daquilo que o próprio Deus manifesta. Deus nos ama, Deus se importa conosco, Deus quer que venhamos a viver com Ele, não apenas nessa vida, mas para toda a eternidade. E para isso, Ele quer forjar em nós o caráter de Jesus, cuidar de nós, como um bom pastor descrito no Salmo 23, né? Sendo aquele que nos orienta e nos leva a pastos verdejantes, mas se viermos a passar por vales das sombras da morte, a Bíblia fala que ele também está conosco. Então, eu acredito realmente que as pessoas que se permitem se aproximar de Jesus, e eu quero destacar isso, Edivaldo, porque o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, verso 28, se alguém está cansado, sobrecarregado, abatido, venha até a mim e eu vos aliviarei.
E é isso que muitas vezes aquele amigo, aquele conhecido, né, imigrante está passando, com saudade da família, distante ali da sua cultura, do seu costume, tendo muitas incertezas a respeito dos seus dias futuros, tendo, sabe, uma dor e muita dúvida se fez a escolha certa, e até mesmo culpa de ter deixado os seus entes queridos para começar uma nova jornada. Então, se você está cansado, está sobrecarregado, está se sentindo abatido, Jesus tem uma fala para você. Ele fala: venha até a mim e eu vos aliviarei. E diz mais, que todo aquele que toma o seu jugo, que é leve e suave, essa pessoa experimenta de um gozo, de uma alegria imensurável e de uma paz que a Bíblia fala que excede todo entendimento. Então, não transcende as distâncias, mas com certeza todo aquele que se aproxima de Jesus encontra essa restauração e esse refrigério. Eu vou me dar o direito, se o senhor me permite, aqui, de fazer uma homenagem muito especial à minha sobrinha Josi. Ela está em Portugal. E, pastor, é só Deus mesmo que a fez se segurar no início lá em Portugal. Tá? Hoje ela está, graças a Deus, feliz. Ela é cabeleireira, ela tem lá as funções que executam muito bem. E, rapaz do céu, ela foi internada, assim, ficou muito preocupada com um problema de respiração que ela teve lá e tal, e nós ficamos bastante apavorados. Porém, ela nunca perdeu a fé de que Deus tinha e tem um propósito para ela. Então, Josi, desculpa invadir a sua privacidade, mas eu tenho que dar esse testemunho de alegria pela sua vida e, acima de tudo, você poderá escrever um livro a hora que você quiser, porque a luta todo mundo tem, assim como o tio Divaldo teve lá na Irlanda, você em Portugal, mas hoje, graças a Deus, sim, ela, evangélica que foi, esteve mais na igreja, ela sabe dar glórias a Deus a todos os momentos, e que seja glorificado esse momento que ela passou no sentido de entregar tudo na mão de Deus e aí hoje, graças a Deus, a bonança, né? Que bacana, que legal, que história legal. Pastor, Hum. iríamos conversando aqui até semana que vem, porque, ó, rapaz, pensa Aham. numa conversa legal com esse pernambucano arretado, gente boa, né? E saiba que o sul do Brasil tem uma gratidão muito grande por todos os nossos irmãos do norte, nordeste, sudeste, que vêm aqui fazer sua obra evangelística, que vêm aqui morar. Nós temos muita gente do Projeto Puma, muita gente da Clabin, não é? Da sua região, que vem aqui, estar aqui nos Campos Gerais, em Telêmaco, em Reserva de Pagi. Para nós é uma alegria muito grande tê-los aqui, viu? Ah, que E bacana. bom, gostaria da sua mensagem para a gente dar aí um tchauzinho para o nosso povo aí. Fique à vontade. E daí, encerre sua mensagem com a sua bênção pastoral, tá bom? Ok. Então, eu gostaria de destacar isso para você. Como a gente trouxe rapidamente aqui, não importa o seu contexto, não importa o seu passado, não importa a circunstância que você tenha vivido, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele te aceita, ele te recebe. Mas ele te recebe para te fazer uma nova pessoa, te transformar em uma nova criatura. E só é possível isso acontecer, ele aliviar a tua dor, aliviar a tua culpa, aliviar qualquer circunstância de dúvida ou qualquer outro tipo de peso, se você se permitir, se você crer nele como seu Senhor, como seu Salvador, se você se arrepender dos seus pecados e deixar ele habitar em seu coração. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, e todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Por isso eu destaco aqui, não importa o que você tenha feito, se você se permitir hoje entregar a sua vida para Jesus, ele vai te tornar uma nova criatura dele. E as coisas velhas, as coisas antigas vão ficar para trás e você vai viver uma novidade de vida que o Filho de Deus tem para você. Por isso, vem até Jesus. E eu gostaria de encerrar orando por sua vida nesse momento. Deus, alcança o coração de todas aquelas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, essa entrevista, Pai. Que o Senhor possa se fazer presente
que o Senhor possa manifestar da tua graça, da tua misericórdia, que essas pessoas experimentem do teu grande amor e do teu poder. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, as consolações, o poder e a plenitude do Santo Espírito repouse sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe Amém. você. Eu recebo, viu? Recebo com muito carinho essa bênção. Pastor, novamente, muito obrigado. Aí, de vez em quando, vamos fazer o seguinte: de vez em quando, aí, tipo, de 4 em 4 meses, por aí, pode me acionar para a gente fazer nova entrevista, tá? Por que Tudo eu falo de bem. 4 em 4 meses? Porque também aos seus irmãos, né, pastores Aham, de outras denominações que solicitarem, será uma alegria, né? Toda palavra aham. edificante, o site Oberecando fica muito feliz em oportunizar, tá bom? Ah, que bacana. E também aproveito para dizer o seguinte: se você quiser usar qualquer vídeo que a gente tem compartilhado, fique à vontade também, Muito tá obrigado, bom? viu? Foi um prazer, Pede Edivaldo. que, o mesmo, pede que os seus fiéis compartilhem, não só curtam, mas Ah, compartilhem, não é? Esta entrevista que entre quinta e sexta-feira estará no meu site e o vídeo estará no Facebook. Não só ok. apenas curtam, também compartilhem a boa palavra trazida pelo nosso querido pastor, tá bom? Ok, Fique com então. Deus, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.